Gente, vamos lá. Eu vou começar explicando do que se trata essa aula, porque é bem provável que ela fique no YouTube depois. Então, só para quem vier depois, né, entender o contexto no qual ela foi gravada. Essa é uma aula sobre aprendizagem, e eu vou falar da aprendizagem como um processo cognitivo básico, e dentro de uma matéria da graduação de psicologia, que é de processos psicológicos 2. Essa aula ela vai falar dentro de uma perspectiva da psicologia cognitiva, que é o carro-chefe, né, da gente pensar aqui os processos psicológicos. A gente fala em especial, dentro da perspectiva da psicologia cognitiva enquanto escola de psicologia, enquanto um sistema de psicologia, que vai ter ali as suas pesquisas, as suas teorias ancoradas nessa abordagem, tá? Então, a partir do método científico, a psicologia se propõe a estudar os processos cognitivos dos seres humanos para poder, a partir desses estudos, né, articular, criar, ampliar modelos explicativos de como é que se dá a cognição humana. Então, na psicologia cognitiva, nós vamos estudar percepção, atenção, memória, inteligência, e um desses processos que nós seres humanos temos é a aprendizagem. Então, eu vou falar aqui um pouquinho, que é uma parte que compõe esse módulo, né, de entendimento do processo de aprendizagem. Então, para poder fechar aqui, e para contextualizar, os alunos dessa matéria de processos cognitivos e processos psicológicos, eles farão também fazendo a leitura de alguns textos e com discussões guiadas dentro de sala, tá? Então, vamos lá. Para a gente poder falar da aprendizagem, como eu disse, a gente precisa saber a partir de qual perspectiva nós estamos falando. O texto que os alunos estão lendo, vou deixar em algum momento aqui na descrição do vídeo a referência bibliográfica dos textos que estão sendo lidos. A discussão que nós estamos propondo é a partir da perspectiva da neurociência, tá? Então, o texto que a gente está lendo é um texto da Raene, que é do livro É Assim que Aprendemos, e a gente vai falar a partir dessa perspectiva neurocientífica, mas tendo em mente que a neurociência, ela bebe da água da psicologia cognitiva, até na testagem dos modelos que a psicologia cognitiva, em algum momento, elabora para explicar os processos, tá? Então, a aprendizagem, ela vem da ciência cognitiva, né, que se amplia ali a percepção, a concepção que nós temos de como é que se dá a aprendizagem, e ela vai ter origem lá nos estudos do George Miller. O George Miller é um nome importantíssimo, ele pode ser considerado, inclusive, um dos precursores da psicologia cognitiva, junto com Jerome Brunner, enfim, com alguns outros nomes ali, lá na década de 1950. Então, inicialmente, ele poderia ter sido considerado um behaviorista, né, uma vez que ele vem ali daquele tempo no qual a análise do comportamento era a escola de psicologia que estava realmente mais em voga, né, que estava realmente tendo ali a abordagem cognitiva que estava sendo adotada, em especial nos Estados Unidos, tá? Só que ele começa a fazer algumas pesquisas que levavam em consideração a cognição humana, em especial a aprendizagem. Então, ele é um dos grandes nomes da raiz, ali, da origem, isso da psicologia cognitiva, e ele trabalhava ali com processos de aprendizagem e cognição. Ele é o responsável, por exemplo, por aquele estudo que eu sempre menciono em aula, para aqueles que já foram meus alunos, que é o do Magic Number 7, no qual ele vai trabalhar que a memória de curto prazo, naquela época, né, que hoje a gente vai chamar de memória operacional, ou memória de trabalho, ela trabalharia com uma capacidade de 7 itens, aproximadamente. Hoje a gente sabe que não é bem assim, mas é um estudo precursor muito importante nesse sentido, tá? Então, nós estamos falando aqui, né, daquilo que se origina desde lá da década de 1950 e que hoje vai culminar com estudos não só de psicologia cognitiva, mas também com muitos estudos de base de neurociência. Então, vamos trabalhar dentro de uma definição. Obviamente, nós vamos explorar outras até para que a gente tenha uma definição, uma concepção mais ampla de como é que a gente como é que a gente definiria aprendizagem. Eu trouxe aqui, num livro de 2007, uma definição que vai dizer que a aprendizagem é qualquer processo que, em organismos vivos, leve a uma mudança permanente em capacidade, e essa mudança não se deve unicamente ao amadurecimento biológico ou envelhecimento.
Então, nós estamos falando de uma mudança que pode ser vista numa mudança de comportamento, numa mudança de comportamento baseado ali em procedimentos aprendidos ou em conhecimentos adquiridos, e essa mudança ela não pode ser atribuída a amadurecimento biológico, né, ao fato de que cronologicamente o tempo está passando, mas sim em relação a algo que foi vivenciado e experimentado pela pessoa, tá? Por que eu trouxe essa definição de 2007 aqui antes de eu passar esse slide que eu comecei a passar? Porque esse é um livro que vai trazer teorias de aprendizagem, muito voltado aqui, né, na perspectiva da psicologia da educação, muito voltado para a educação, que vai trazer algumas perspectivas de educação baseada em evidência, que eu acho que são importantes da gente utilizar, tá? Vamos lá. Outra definição, e aqui eu já trabalho com um livro, né, que vai ter uma base de neurociência muito bem estabelecida, tá? Então, esse livro vai trazer a seguinte definição. Aprendizagem é um processo que se cumpre no sistema nervoso central, em que se produzem modificações mais ou menos permanentes, que se traduzem por uma modificação funcional ou condutual, permitindo uma melhor adaptação do indivíduo ao seu meio, como resposta a uma solicitação interna ou externa. Vocês já viram que ficou bem mais complexo, mas está falando basicamente a mesma coisa, né? Como aqui nesse livro eu já tenho uma base de neurociência muito mais bem estabelecida, aqui nós estamos fazendo uma correlação com o substrato neural. A gente está falando de sistema nervoso central, tá? Então aqui estamos falando que existe um substrato biológico que vai gerar aprendizagem, porque a base aqui é a neurociência. E esse processo vai produzir modificações permanentes, mais ou menos permanentes, né? Por quê? Porque a partir dessa perspectiva aqui, o que a gente entende pode haver fortalecimento de redes neurais que vão permanecer durante muito tempo, ou ainda vai permanecer ali durante um certo período de tempo, mas que pode se enfraquecer caso não seja utilizado, porque não é mais necessário ao longo da vida, né? E aí aquela rede neural, ela pode se enfraquecer, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, tá? E aí, como houve um processo no sistema nervoso central que vai modificar ali de forma permanente, ou pelo menos mais ou menos permanente, temporariamente permanente, por assim falando, né? Isso vai gerar no cérebro, no sistema nervoso central, mas mais especificamente a gente está falando de encéfalo mesmo, vai gerar uma modificação que ela é funcional ou então condutual. É aquela história de função e estrutura que a gente vive falando na neurociência, tá? E isso vai gerar uma melhor adaptação da pessoa no meio onde ela está. Lembra que evolutivamente a neurociência tem uma conversa muito próxima, né, com a questão da psicologia evolutiva. A neurociência, ela é uma ciência, uma não, né, várias ciências. As neurociências, elas têm uma conexão com essa perspectiva evolutiva muito grande, muito próxima, né? E isso faz com que, por que nós temos essa possibilidade de mudar nosso sistema nervoso central para nos adaptarmos ao nosso meio? Porque isso é necessário para que a gente se adapte e evolua e continue ali vivo e podendo se reproduzir enquanto espécie, tá? Então vamos continuar aqui essa definição. Dito de outra forma, quando um estímulo já é conhecido do sistema nervoso central, ele desencadeia uma lembrança. E quando o estímulo é novo, ele desencadeia uma mudança. Olha só, isso aqui é muito interessante. Eu vou colocar, levando aqui em consideração as nossas analogias ao funcionamento do cérebro. Então, vamos lá, receber um estímulo, um input sensorial, seja ele qual for, auditivo, visual, seja ele qual for. Se ele chega ali na minha memória operacional, a minha memória operacional vai buscar algo na minha memória de longo prazo, e ela encontra algo, alguma representação mental que se refira a esse estímulo, essa memória de longo prazo, ela vai se acionar, né, vai gerar aqui uma lembrança, ou seja, eu consigo, a partir daquilo que eu tenho já estabelecido na minha memória de longo prazo, eu consigo recorrer àquilo ali para utilizar, para poder responder aquele estímulo. Se esse estímulo, porventura, não é conhecido na minha memória de longo prazo, aí sim vai ser necessário que haja uma mudança no meu sistema nervoso central. E a partir do processo de neuroplasticidade é que essa mudança vai acontecer, tá? Então, quando esse estímulo é novo, ele vai gerar uma mudança.
E aí, gente, eu coloquei esse desenho aqui, né, essa imagem, é uma imagem do livro da Andressa e da Annelise Júlio Costa, Andressa Antunes e Annelise Júlio Costa, que eu acho que é importantíssimo para a gente entender esse processo de aprendizagem a partir do momento em que, quando a gente está dizendo, né, quando a gente está estabelecendo inferências a respeito de um funcionamento do sistema nervoso central, a gente faz isso baseado no conhecimento de ciência que a gente tem. Porque, na verdade, o que nós temos acesso é ao nível comportamental. Nós vamos avaliar nível cognitivo e como é que esses processos cognitivos eles se realizam dentro de uma perspectiva cerebral a partir daquilo que a gente observa, tá? Então, as teorias, o conhecimento me permite fazer as inferências dos outros níveis que estão aqui abaixo do nível comportamental, uma vez que eu consigo acessar esse conhecimento, porque a ciência já me disse que isso existe, essa relação entre determinados comportamentos com determinados tempos de reação vão estar aqui associados a nível cognitivo e nível cerebral, tá? Então, trazendo uma analogia um pouquinho mais, um exemplo um pouquinho mais concreto, né? Uma analogia que vai permitir que a gente consiga entender isso melhor. Vamos falar, por exemplo, de educação formal, né? Então, quando eu estou num processo de alfabetização, vamos colocar assim no meu exemplo. Quando eu estou fazendo um processo de alfabetização com uma criança, o que eu tenho acesso? Eu tenho acesso ao comportamento dessa criança. Como é que ela está decodificando os grafemas, se ela está transformando esses grafemas em fonemas, como é que isso está se organizando, e aí eu consigo dizer como é que esse processo de aprendizagem está se dando no nível cognitivo, porque nós temos muitas pesquisas da área de educação que vão falar, né, como é que esse processo acontece ali dentro da cognição humana, ok? Então vamos lá. Agora aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre neuroplasticidade, mais especificamente. Falando mais especificamente da neuroplasticidade, e aqui eu vou trazer algumas questões de neurodesenvolvimento para a gente poder discutir. Na imagem desse slide, nós temos a imagem representando períodos cronológicos, né, da vida do ser humano, aqui do desenvolvimento do ser humano, do nascimento, logo após o nascimento, né, do bebezinho recém-nascido, até chegar aqui na última imagem, onde nós temos como é que estariam os neurônios, né, e aqui a gente vai falar um pouquinho de sinapse também, de uma criança de 2 anos. O que nós temos aqui? A gente sabe que nós temos aproximadamente 86 bilhões de neurônios, isso até, inclusive, é uma pesquisa reconhecida mundialmente, internacionalmente, e foi um dado, né, uma coisa encontrada por uma pesquisadora brasileira, Suzane Herculano Russell, que ela hoje, né, trabalha fora do Brasil, mas ela era do Rio de Janeiro, né, e a pesquisa foi realizada no Brasil, inclusive, tá, gente? Então, a gente tem que valorizar esse tipo de informação. Mas, enfim, isso era um parênteses. E a gente sabe que o ser humano, o bebezinho recém-nascido ser humano, ele nasce já com esse número de neurônios. Pois, o que muda? Porque aí o bebezinho nasce com o cérebro pequenininho ali, mais ou menos 400 gramas, e quando a gente vai pegar ali o cérebro de um ser humano já desenvolvido adulto, ele vai ter em torno de 1,4 kg, 1,5 kg, mais ou menos ali, né? O que muda? O que muda, na verdade, gente, é o estabelecimento de sinapses. Então, o que a gente pode ver nessa primeira imagem aqui do nascimento são neurônios e pouquíssimas sinapses, né? Então, o ser humano vai nascer ali com algumas redes neurais, aquelas básicas para permitir ali as primeiras interações com o ambiente e a sobrevivência. Só de existir, o bebê vai desenvolvendo sinapses, vai criando novas redes neurais. E quando eu falo só de existir, o que eu quero dizer? Por exemplo, os estímulos visuais, só realmente de estar presente num ambiente com estímulos visuais faz com que redes neurais relacionadas ao processamento da visão, a integração de diferentes estímulos sensoriais, só isso ali já faz com que essas redes comecem a existir e a se fortalecer. Então, a gente vê aqui que já com 1 mês de vida, o bebezinho já tem algumas outras sinapses. Então, mais ou menos, o número de neurônios, a gente está vendo aqui que é o mesmo, a gente está vendo, né, até usando como referência ali o corpo do neurônio ali, né, o meiozinho ali, que é onde estaria o núcleo, o corpo, né, enfim. E aí a gente já vê que alguns desses neurônios, a gente tem mais ou menos o mesmo número, e alguns desses neurônios já estão estabelecendo sinapses.
né? Em comparação ali com a figura dos 6 meses, a gente pode ver que está muito mais rico, com redes muito mais complexas e muito mais bem estabelecidas. Os axônios, eles realmente se ampliaram de tamanho para poder fazer a conexão, e a gente vai ter neurônios conectados ali. Já aos 2 anos, a gente está vendo que a imagem está muito mais complexa, muito mais rica. Só que ela também está um pouquinho embolada, né? E aí, aqui a gente vai falar um pouquinho da poda neural. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Quando a criança ela está aí nesse processo de neurodesenvolvimento, quando chega mais ou menos ali os 2, 3 anos, acontece esse processo que a gente vai chamar de poda neural ou poda sináptica. Esse processo, ele é um processo que ele é natural do desenvolvimento cerebral, no qual o cérebro ele vai começar a eliminar algumas dessas conexões, algumas dessas sinapses que não são necessárias, ou que elas não são tão utilizadas assim, né, e que acontece ali entre os neurônios. Esse processo, ele vai acontecer nessa época aqui, né, da infância, e depois, novamente, ele acontece durante a adolescência, uma reorganização das sinapses e dessa condutividade entre os neurônios da informação, tá? Isso, quando eu falo desses 2 períodos específicos, esse processo que acontece ali em torno dos 2 anos, 3 anos e depois de novo na adolescência, são processos mais pronunciados, tá? Mas a poda neural, ela pode acontecer em uma menor escala, assim, ao longo de toda a vida nossa, ok? Por que ela acontece? Primeiro de tudo, para otimizar as redes neurais. Sabe quando as pessoas falam daquele terrível 2 anos, né? Eu não gosto muito dessa expressão, mas tem muita gente que usa essa expressão aí para falar. Que a criança, ela tem um problema, uma questão muito séria de desregulação emocional, um problema de organização, de planejamento de ações, enfim. Então, essa otimização das redes neurais vai acontecer com essa poda, né? Então, tira-se o excesso de conexões sinápticas, e aí essa poda vai refinar algumas dessas conexões que já aconteceram ali, aquelas que são mais utilizadas, aquelas que são mais importantes, vai gerar maior eficácia, vai fortalecer as que são mais utilizadas, vai eliminar aquelas que são menos eficazes, e aí a rede neural, as redes neurais que se mantêm, elas vão ser mais eficientes. Uma outra questão é a participação desse processo no desenvolvimento cognitivo e motor. Então, a partir daí, a gente vai ter a possibilidade de um neurodesenvolvimento mais eficaz. E o de adaptação, né? Então, se a gente tem redes mais eficazes, isso faz com que o cérebro vá se adaptar melhor ao nosso ambiente, focar os recursos cognitivos, os recursos de energia, nas conexões que são mais relevantes e que as experiências do indivíduo vão transformar ali, né, a relação com o ambiente de forma mais aprimorada, mais complexa, enfim, tá? Então, aqui a gente entende um pouquinho como é que se dá esse processo de neuroplasticidade e isso vai gerar aprendizagem. Tá, ainda continuando nessa perspectiva, o que a gente tem aqui? Esses desenhos que estão na tela, eles são do livro do Ramon Cossenza e da Eleonor Guerra, se eu não me engano, é isso mesmo, Neurociência e Educação. E esses desenhos, esses losanguinhos com uma bolinha, eles representam, né, de uma forma esquematizada aqui, neurônios. O que a gente tem nesses desenhos? A gente tem processos de neuroplasticidade. Então, olha só, nessa primeira figura aqui, que está representada como figura 2.5, eu tenho situação A, situação B e situação C. O que eu quero, né, mostrar aqui com essas figuras? Que, de alguma forma, essa neuroplasticidade vai gerar conexões mais ricas, mais complexas, de acordo com a estimulação do ambiente. Então, eu tenho aqui, no A, um circuito inicial, que, de alguma forma, ele vem aqui, enfim, né, já teve uma estimulação, então esses neurônios eles já estão conectados em sinapses, eles foram ativados ali e se conectaram em sinapses e formou uma rede neuronal. Na situação B, aqui, na imagem representada pela situação B, eu tenho provavelmente essa mesma conexão aqui representada, só que em um ambiente mais enriquecido. Então, por que essa conexão ela tá mais, por que essas redes elas estão com conexões mais complexas? Por que eu tenho mais conexão? Porque bem provavelmente houve aqui um treino cognitivo, uma aprendizagem mais significativa, por mais estimulação, por repetição, seja lá o que for, tá? E na situação C, eu tenho uma rede que ela está enfraquecida. Em relação à situação A,
esse circuito ele se enfraqueceu, ele já não está mais tão conectado, provavelmente por desuso, né? Houve ali uma perda daquela habilidade, porque não está se treinando, porque não está se utilizando mais, ou então por alguma questão de doença, tá? Então, isso aqui está envolvido nessa questão. Vamos para a segunda imagem para a gente entender um pouquinho mais. A figura que está representada aqui como sendo figura 2.6. Aqui a gente vai ter a gente tem duas situações, né? A A e a B, e a gente tem aqui na situação A três redes neurais diferentes. A gente tem a rede neural A1, a rede neural 2 e a rede neural 3, tá? E elas são interdependentes aqui, né? Enfim, estão acontecendo aqui, responsáveis por seja lá que função é, porque aqui é só um esquema. E, de acordo com que elas vão sendo utilizadas juntos, seja lá por processo de ensino, né, que vai gerar aprendizagem, por repetição, por estimulação, por tentativas, essas redes que antes eram independentes, elas se tornam interligadas. E por que isso acontece? Porque se elas são ativadas em alguma coisa, alguma atividade, algum processo que a gente realiza, elas são ativadas ao mesmo tempo, isso vai gerar uma conexão entre essas diferentes áreas, tá? Então, é isso aqui que vai acontecer quando a gente pensa em neuroplasticidade no processo de aprendizagem, é isso aqui que está acontecendo, tá? Rose, então vamos falar mais especificamente aqui, isso aqui são imagens encontradas na internet mesmo para representar. Então, você está me dizendo que a neuroplasticidade, ela muda o funcionamento do cérebro, mas ela também muda a estrutura. Sim, ela muda a arquitetura do cérebro, porque você pensa, muda a funcionalidade no sentido de que a gente vai ter redes diferentes se formando, neurônios se conectam ali formando outras novas redes. Mas também muda a arquitetura do cérebro, uma vez que a gente vai ter conexões, né, de axônios e dendritos de diferentes áreas, conexões cada vez mais complexas, cada vez mais terminais axônicos, enfim, tá? Então, também muda a arquitetura desse cérebro. De que forma esse cérebro muda? Então, a gente tem aqui nessa imagem, nessa primeira imagem, que, primeiro de tudo, a gente vai ter neurogênese. Vou até aumentar aqui um pouquinho mais, acho que eu consigo. A gente vai ter o processo de neurogênese, que seria a geração de mais neurônios em algumas regiões do cérebro. Ai, Rose, mas diz que neurônio não regenera, não nasce mais. Não nasce tanto, né? Não temos novos neurônios em quantidades, assim como, né, o cérebro tem, mas nós temos neurogênese, tá? Outra coisa que faz o cérebro mudar, novas sinapses. De acordo com que a gente vai aprendendo novas habilidades, a gente vai tendo novas experiências, novas estimulações, a gente vai criando novas conexões neurais. Então, utiliza esse mesmo desenho aqui como referência, né? Então, aqueles neurônios, aquelas células neuronais que não estavam ligadas, elas começam a se interligar através de sinapses. E aí a gente vai ter novas redes, né? Formadas ali a partir das novas sinapses. Outra coisa que pode acontecer é o fortalecimento da sinapse, que está aqui nessa terceira imagenzinha. Então, repetição e prática pode gerar esse fortalecimento dessas sinapses. Quanto mais fortes as sinapses são, mais difícil é de que a gente perca essas sinapses, tá? Mas a gente também tem um enfraquecimento das sinapses. Então, as conexões entre essas células neurais, elas, quando elas não estão sendo utilizadas, elas podem realmente se tornar mais fracas, elas podem, de alguma forma, né, perderem ali aquela conexão entre duas células diferentes, ok? E aí, Rose, vamos lá, continuando falando de neuroplasticidade, quais são as situações que geram neuroplasticidade? A gente vai ter toda e qualquer estimulação que a gente tiver. Então, a gente pode falar de repetições, de exercícios, de aprendizados formais, de leitura, de prestar atenção em alguma coisa, de novas experiências, de emoção, atividades de meditação, interação social, mas também de estresses e situações traumáticas, tá, gente? Tudo isso resulta em neuroplasticidade, tanto de coisa boa, quanto também de coisa negativa, de coisa ruim. E aí eu fico batendo na tecla, né? O simples que funciona. Então, o que gera neuroplasticidade e fortalecimento ali, né, daquelas conexões que a gente quer, daquelas sinapses que a gente deseja, né? Comer bem, dormir bem, contatos sociais positivos, estudar, leitura, tudo isso está envolvido ali com a neuroplasticidade.